Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP. Serviço Público RCP, hoje de novo à conversa com a psicóloga educacional Carla Moreira. Bem-vinda uma vez mais. Muito obrigada, um bom dia. Hoje vamos falar sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se assinala dia 3 de dezembro. Como é que nasce esta data, doutora Carla? Então, este dia foi instituído em 1992, há cerca de 30 anos, em Assembleia Geral das Nações Unidas, com objetivos de alertar, sinalizar as questões relativas à deficiência por parte da sociedade civil em geral e ao poder político em particular, no âmbito das responsabilidades e ações que lhe são atribuídas. A comemoração deste dia tem como principal objetivo a mobilização e compromisso da sociedade na efetiva concretização dos direitos humanos, designadamente dos direitos das pessoas com deficiência. É, assim, uma mobilização em prol da defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar dos cidadãos com deficiência, de participação em todas as áreas de ação, intervenção social, política, económica, laboral, cultural, na sua efetiva concretização e de acordo com os princípios de liberdade individual, integridade e respeito, na criação de leis, políticas, orientações e medidas concretas, programas e ações que promovam a sua participação e a inclusão efetiva na sociedade, bem como as respostas às necessidades mais específicas desta população. Em 1998, a Organização das Nações Unidas adotou ainda a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, corroborando as preocupações e necessidades sentidas na garantia dos direitos dos cidadãos com deficiência, na continuidade do que vinha a ser a opção pela promoção dos direitos humanos. Portugal foi um dos países que ratificou esta Convenção enquanto Estado-membro da ONU. Num dos seus artigos é bem claro o compromisso encetado nesta Convenção, que diz que é objetivo promover, proteger e garantir o pleno e igual gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Neste documento, clarifica-se as pessoas com deficiência, incluem aqueles que têm capacidades duradouras físicas, intelectuais ou sensoriais, que em interação com várias barreiras podem impedir a sua plena e efetiva participação na sociedade em condições de igualdade com os outros. Se atendermos a esta definição, a mesma coloca a ênfase no papel que o meio ambiente tem nas pessoas com algum tipo de deficiência, tenha esta uma condição física ou intelectual ou outra. O ambiente é, assim, consequentemente, determinante para a experiência e extensão do grau de deficiência. Ou seja, a deficiência é potencialmente acentuada pela limitação do meio envolvente e não devemos colocar isto de outra forma. E o que se pretende promover é... Então, isto é sobretudo pensarmos que ao melhorarmos a acessibilidade e a igualdade de oportunidades, ao promover o acesso e a inclusão das pessoas com deficiência, estamos a contribuir para diminuir a percepção e a experiência da deficiência. Se eu tenho uma deficiência motora, eu não sou essa deficiência, mas posso deslocar-me na minha cidade, entrar nas lojas, ir ao multibanco, levantar dinheiro, por exemplo, aceder aos serviços públicos de forma autónoma. O olhar sobre esta condição é diferente. E é este o caminho a fazer, tornar as cidades acessíveis, os serviços acessíveis. Ir ao supermercado, por exemplo. Eu só recentemente vi carrinhos de compras adaptados para quem usa cadeira de rodas num hipermercado aqui da cidade, mas só muito recentemente. Outro exemplo, nas prateleiras dos supermercados, os produtos deviam estar escritos em braille, por exemplo, para uma pessoa invisual. Quando tudo se torna natural, funcional, ao eliminarmos barreiras e, consequentemente, o nosso olhar também será outro sobre a pessoa com deficiência.
É suposto ser assim, e isto são verdadeiros ambientes inclusivos, porque são as barreiras, as limitações que acentuam a deficiência. E tem que ser este o objetivo, porque em algum momento das nossas vidas nós já experienciamos alguma dificuldade, alguma limitação, e foram as barreiras existentes que acentuaram mais ainda essa situação. Por exemplo, uma doença, quando fraturamos um dos membros, uma perna, portanto, temos outras necessidades. Basta pensarmos também no inevitável processo de envelhecimento e na condição física limitadora que também daí advém. E, de facto, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a deficiência faz parte da condição humana e quase todas as pessoas vão experienciar algum tipo de deficiência, temporária ou permanente, ao longo das suas vidas. Eu gostava de destacar aqui também dois documentos importantes, que é a Estratégia Nacional de Inclusão das Pessoas com Deficiência, 21-25, contempla como estratégia e eixo de ação prioritários o compromisso e a inclusão efetiva das pessoas com deficiência, que dá, assim, cumprimento às orientações na Agenda 2030, que tem também como compromisso fundamental assegurar os direitos das pessoas com deficiência, não deixar ninguém para trás. Não obstante os documentos que já referiu e as preocupações e programas que nelas constam, há ainda assim um longo caminho a percorrer nesta matéria. É a inclusão hoje uma realidade ou ainda não? Pois, é uma questão pertinente. Se nós recuarmos na história, percebemos que não. As preocupações mais significativas nesta matéria reportam a meados do século XX, portanto são questões recentes. E no pós-Segunda Guerra Mundial, e a decorrente preocupação com os direitos humanos, a emergência de entidades, organismos sociais, políticos e outros com competência de ação nesta área. O papel de cada um e de todos, enquanto parte de uma sociedade, começa com a educação para os valores, em casa, no seio da família, que educa, que dá o exemplo no seu dia-a-dia, nas suas práticas e vivências, na educação para o exercício da cidadania e dos valores, e continua na escola e na sociedade em geral. Em Portugal sabemos que mais de 630 mil pessoas vivem com algum tipo de deficiência e enfrentam diariamente barreiras à comunicação, ao acesso à informação, aos serviços, assistência médica, à inclusão social e à educação. É uma população frequentemente discriminada e estigmatizada por diversos motivos, uma população particularmente vulnerável. Sabemos que em Portugal cerca de 160 mil pessoas têm deficiência visual. Mais de 80 mil portugueses têm uma perda auditiva incapacitante. Estima-se que 71 mil portugueses têm uma deficiência intelectual. São dados importantes, são números importantes que nos devem colocar a pensar e, sobretudo, a encetar mudanças em prol de uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Até aos 18 anos, as crianças e jovens estão integrados na escola. O que é que acontece quando a escola termina? Muito bem. Quando a escola termina, é sempre uma angústia muito grande para os pais, para os encarregados de educação, para as famílias. Até aos 18 anos, portanto, falamos da escolaridade obrigatória, as crianças fazem a sua trajetória escolar. Quando termina a escola, e aqui temos que fazer um parênteses, dependendo da condição que estivermos a falar, do grau de deficiência, de incapacidade, da limitação, temos aqui várias opções. Falamos, por exemplo, aqui do papel das SERSI, e que são manifestamente insuficientes como resposta. E aqui falamos sobretudo de deficiência intelectual. Depois temos, sobretudo, a partir dos 18 anos, a integração no mercado de trabalho. E a legislação aqui parece ter dado algum contributo nesta matéria para as pessoas com necessidades específicas. Desde 2018 existe um sistema de cotas de emprego para pessoas com deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Isto significa que as empresas públicas e privadas de média e grande dimensão devem, por lei, admitir trabalhadores com deficiência em número não inferior a 1% pessoal ao seu serviço, uma percentagem que só para 2% no caso das grandes empresas. A inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho significa dar as mesmas oportunidades e os mesmos recursos às pessoas que revelam capacidades físicas ou intelectuais. O número de desempregados com alguma condição aumentou ligeiramente nos centros de emprego nestes últimos 2 anos, sendo que do total de pessoas com deficiência inscritas no centro de emprego, apenas 25% estão empregadas.
Portanto, é uma realidade a ser trabalhada pelos poderes políticos, pelos decisores políticos, para tornar de facto cidadãos ativos com o seu contributo na sociedade. Dizer também que o dia 3 de dezembro não pode ser só mais um dia nas escolas ou nos nossos locais de trabalho para se promoverem ações em que as pessoas se colocam e se deslocam em cadeira de rodas para experienciarem esta condição ou vendados para tentarem fazer um percurso. E eu aqui sou um bocadinho crítica, não tenho nada contra, mas isto não muda nada na vida de uma pessoa com deficiência. E nós, no final do dia, no final da atividade, seguimos também as nossas vidas da mesma forma. O que é que eu quero dizer com isto? É sobretudo um dia para sensibilizar, mas sobretudo para que quem tem poder, quem tem capacidade de encetar decisões, orientações, que seja efetivamente capaz de o fazer e, sobretudo, ouvir estas pessoas, auscultar as suas necessidades e promover políticas verdadeiramente inclusivas. Muito bem, fica então esta reflexão neste serviço público dedicado ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se assinala no dia 3 de dezembro. Doutora Carla Moreira, muito obrigado. Até 2 a 15 dias. Obrigada. Muito bom dia, muito obrigada. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.